E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, tudo bem? Maravilha da natureza? Aí, espero que sim, espero que você esteja aí tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula de física moderna. Uma aula bem aprofundada, dificilmente isso é cobrado enfaticamente em vestibulares, mas é a título de um aprofundamento que a gente vai fazer essa aula aqui sobre o modelo padrão. O que é o modelo padrão, galera? O modelo padrão é um modelo, né, em que reúne, organiza, caracteriza as partículas e as subpartículas que formam a matéria. Essa matéria que a gente conhece, né? Essa matéria que nós todos somos formados. São várias as partículas, né? E quando a gente fala partícula, não imagine que sempre uma partícula tem que ter massa, ok? A gente viu que lá na equação de Einstein que massa e energia são intercambiáveis. Então não coloque na sua cabeça que partícula sempre tem que ter massa. O modelo padrão ele vai reunir toda essa galera, né? Toda essa familhagem aí, essa gangue de partículas. Aqui a gente tem um quadrozinho em que reúne algumas partículas aí importantes do modelo padrão. Quem são elas? Primeiro nós temos os férmions, tá? São de 3 gerações, mas são os férmions, são as partículas cujo o spin, lembra lá do spin lá da química? Então, são semi-inteiros, metade, né, meio o spin. Quem são essas partículas? Bom, nós temos os quarks, são 6 tipos de quarks, o quark up, quark down, quark charm, quark strange, quark top e quark bottom. São esses 6 quarks que a gente tem aí na galera dos férmions. Os quarks up e down são os quarks que formam as partículas interatômicas chamadas prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são formados por quarks up e down, dependendo de qual é a configuração, né? São sempre 3 quarks. Então, a gente tem para o próton 2 quarks up e 1 quark down. Se você somar a carga elétrica ali, ó, 2/3 do up e menos 1/3 do down, da carga elementar, lembra daquela carga 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs? Então, 2 ups e 1 down formam o próton. 2 down e 1 up forma um nêutron. Se você somar a carga, vai dar 0 para o nêutron, tá? Já o elétron, ele não é formado por partículas elementares menores. Ele é uma própria partícula elementar. E ele faz parte ali dos leptons, que são os elétrons, né? O elétron, né? O muon e uma partícula chamada de partícula tau. E os seus respectivos neutrinos. Então, neutrinos são subpartículas, vamos dizer assim, né? Muito de interação, quase zero, com nada. Tem zilhões de nêutrons passando por você agora e você nem percebe. A interação deles é praticamente nula, né? Mas eles existem. Eles foram previstos teoricamente, depois foram captados. E nós temos aí os bósons, que são as partículas de spin inteiro. O fóton, o gluon, o W+, o W- e o Z0. Beleza? Esses bósons, a gente vai ver já que são as partículas intermediadoras das forças da natureza, tá? Tem um deles aí, que é o graviton, que ele não aparece no modelo. A força gravitacional, ela não está inserida nesse modelo, tá? Nem a partícula mediadora, que é o graviton. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso ali para frente. Muito bem. Agora, para toda matéria tem uma antimatéria. Cada uma dessas partículas tem a sua antimatéria. Existe uma antipartícula. O que é a antipartícula? É uma partícula que tem a mesma massa, certo? Da partícula em si, só que tem uma carga elétrica oposta. Por exemplo, a do elétron é o positron. É um
uma partícula que tem carga positiva, só que tem a mesma massa do elétron, por exemplo. O pósitron é o mais famosinho entre elas aí, né? Então, dos leptons, a gente tem ali, ó, a matéria e a antimatéria, a partícula e a antipartícula. Normalmente coloca-se uma barrinha em cima para falar que é antipartícula. Se você olhar a do elétron aqui, deixa eu mostrar aqui para você a do elétron, como tem um sinalzinho positivo, no caso do elétron, né? Então, aqui você tem o elétron, né? E a antipartícula, que é o pósitron, tá vendo? O E positivo é a mesma massa, só que cargas diferentes. Então aqui nós temos 12 partículas somando, aqui os quarks e os antiquarks, beleza? Que a gente tem aqui 36 partículas e os bósons mediadores, né? Aqui e as suas antipartículas aqui tal, são mais 12, né? As antipartículas mediadoras são as mesmas das partículas, não tem massa, né? Os mediadores. Então, aqui nós temos 60 partículas nesse modelo. Já existe outra partícula que foi inserida aí mais recentemente, que é o bóson de Higgs, que a gente vai falar já aqui, ó. Então aqui a gente tem um quadro geral dessa gangue toda, de toda essa galera de partículas. Aqui os bósons, tá? Ó, aqui os bósons, beleza? Ó, que são as partículas mediadoras das forças. Aqui os quarks, beleza? Up, charm, top, down, strange, bottom. E aqui os anti-quarks, beleza? Aqui a gente tem os leptons, elétron, muon, tal, e os seus neutrinos e as suas antipartículas. E aqui o bóson de Higgs. Olha que interessante. Esse cara aqui, o Higgs, ele propôs teoricamente essa partícula que dá a massa, né? Que é o campo que dá massa para as coisas. E ele ainda estava vivo, ganhou o prêmio Nobel, né? Por ter previsto essa partícula e ter sido identificada depois. Olha que loucura, né? Que acontece aí na ciência. Vamos falar um pouquinho mais dessa parada aí dos mediadores, né? Então a gente tem os gluons, que são os bósons responsáveis pelaquela força nuclear. É aquela força que está dentro do núcleo do átomo, segurando as partículas. Então, vocês sabem que os prótons estão lá no núcleo, grudados por uma força mais intensa, que é a força eletromagnética de repulsão entre eles. Essa é a força nuclear forte. Quem intermedia essa ação, o campo, essa partícula que intermedia essa interação forte entre os quarks, entre as partículas interatômicas, são os gluons. Os fótons são os mediadores da força eletromagnética, beleza? Já os bósons são responsáveis pela interação fraca, que é o que está relacionado com os decaimentos das partículas, né? Ali decaimento de beta, aquela parada que vocês estudam em química, beleza? Esses bósons aí estão relacionados com a interação fraca. São 4 forças, né, que a gente estuda na natureza: a nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional. A força gravitacional, ela é intermediada pelo graviton, né? Ela é a que está bastante ligada à nossa vida desde o nosso primeiro tombo, né? E todo assim, o universo, vamos dizer assim, né? Os planetas, as galáxias, elas existem por conta dessa força gravitacional. É justamente essa força gravitacional que faz existir, que faz essas configurações existirem, beleza? Então, mas ela não faz parte do modelo padrão, não conseguiria encaixar essa parada aí. Então aqui a gente tem um quadrinho em que você tem as interações. Perceba que se nós considerarmos a interação forte como uma unidade, a eletromagnética é 10 a menos 2, a fraca é 10 a menos 7, e olha a gravitacional, ela é muito pequenininha, né? A força de interação forte aqui, ó, a força de interação forte, deixa eu achar aqui a parada, beleza? Ela só acontece
em distâncias muitíssimo pequenas, essa força nuclear forte. Olha só, 10 a menos 15 metros, ou seja, só lá dentro do núcleo do átomo que vai de fato existir essa força intermediada pelo gluon. Já a eletromagnética, a gente conhece, força elétrica, força magnética, tal, ela tem um alcance em tese infinito e é mediada pelos fótons. Essa força de interação fraca é 10 a menos 7, também está relacionada com distâncias muitíssimo pequenas, tá? Aqui os seus símbolos, né? O W+, W- e o Z aqui. E a gravitacional, que é muito pequena, né? É bem pequena, em tese ela tem uma ação infinitamente distante, e a partícula intermediadora é o graviton, proposto, né, na teoria da relatividade geral de Einstein, mas ainda não captado, vamos dizer assim, tá? Dentro do núcleo de um átomo a gente tem os prótons e os nêutrons, que são formados pelos quarks, como eu já comentei com vocês. Ó, 2 quark up e 1 quark down é um próton, 2 quark down e 1 quark up é um nêutron. O elétron é uma partícula elementar, ou seja, até que se prove o contrário, ele não é formado por partículas menores que ele, diferentemente dos prótons e dos nêutrons, belezeira? Isso aí está dentro do núcleo, dentro do átomo, perdão, e algumas curiosidades. Já existe a ideia de tetraparks e pentaparks, já existem propostas disso, e onde se estuda a formação dessas partículas, a interação entre elas de uma forma muito brutal, é no LHC, que é o maior laboratório que existe. Você tem os anéis aí, né, que vão acelerar partículas por meio de campos elétricos e magnéticos. Ele tá lá na Suíça, mas tem um puta de um, não sei quantos quilômetros, 37 quilômetros, assim, esse anel, e você vai acelerando as partículas até próximo da velocidade da luz. A gente viu na relatividade que é impossível chegar um corpo com massa na velocidade da luz, e tromba essas partículas, né, arrebentando elas e catando os dados e ver o que acontece. Então essas são algumas curiosidades que estão relacionadas com as partículas. Então apresentei para vocês o modelo padrão. Não há a menor necessidade de você memorizar o nome de todas essas partículas. É bom que você saiba que existe. É uma familiagem, né? Uma família de partículas que tem as suas características, que tem as suas massas, cargas, spins, interações, mediadores e tal, que formam um modelo padrão. Feito o jogo? Muitíssimo obrigado por sua ilustre participação nessa aula. Fique com Deus, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Até mais! Ha!